Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Continuando, Evangelho Essênio da Paz. É pelo amor que o Pai Celestial, a Mãe Terrena e o Filho do Homem se tornam um. Pois o Espírito do Filho do Homem foi criado do Espírito do Pai Celestial, e o seu corpo do corpo da Mãe Terrena. Tornai-vos, portanto, perfeitos, como são perfeitos o Espírito do vosso Pai Celestial e o corpo da vossa Mãe Terrena. É pelo amor divino e não mundano que o devoto se torna uno com Deus, sendo a Mãe Divina a expressão de Deus no mundo, ou seja, o mundo, né? E Deus, seu aspecto transcendente e eterno. E é pelo amor que se tornam um. Continuando no Evangelho. E assim amai vosso Pai Celestial como Ele ama vosso Espírito. E assim amai vossa Mãe Terrena como ela ama vosso corpo. Nenhum vê a luz da vida. Assim como ama vossos irmãos verdadeiros, como vosso Pai Celestial e vossa Mãe Terrena os amam. E vosso Pai Celestial vos dará o seu Espírito Sagrado, e a vossa Mãe Terrena vos dará o seu corpo sagrado. E os filhos dos homens, como irmãos verdadeiros, darão amor uns aos outros, o amor que receberam de seu Pai Celestial e de sua Mãe Terrena, e todos confortarão uns nos outros. E desaparecerão da terra todo o mal e toda a tristeza. E haverá amor e alegria sobre a terra, e a terra será como os céus, e virá o reino de Deus. Continuando. E virá o Filho do Homem em toda a sua glória para herdar o reino de Deus. E os filhos do homem dividirão sua herança divina, o reino de Deus, pois os filhos dos homens vivem no Pai Celestial e na Mãe Terrena, e o Pai Celestial e a Mãe Terrena vivem neles. E então, com o reino de Deus, virá o fim dos tempos, pois o amor do Pai Celestial dá a todos vida eterna no reino de Deus. Pois o amor é eterno, o amor é mais forte que a morte. Então, verão os fins dos tempos, não é? Depois de tanta coisa linda, vêm os fins dos tempos. Claro, o tempo diz respeito à roda do Sansara, não é? O fim do tempo é a imortalidade, a transcendência. Evangelho. Se bem que eu falo na língua dos homens e dos anjos, não tendo amor, torno-me como um latão ressoante, ou como um símbolo tintinante. Embora eu vos diga o que deve vir e conheça todos os segredos e toda a sabedoria, e embora a minha fé seja forte como a tempestade que ergue as montanhas da sua base, não tendo amor, não sou nada. E que eu entregue todos os meus bens para alimentar os pobres e dê todo o fogo que recebi do meu Pai, não tendo amor, isso em nada me aproveita. O amor é paciente e o amor é bondoso. O amor não tem inveja, não pratica o mal, não conhece o orgulho, não é rude nem egoísta, demora para encolerizar-se, não planeja mal-feitos, não se compraz na injustiça, mas se deleita na justiça. O amor defende tudo, o amor acredita em tudo, o amor espera tudo, o amor sofre tudo. Nunca se exaure, mas as línguas cessarão, o conhecimento se dissipará, pois temos a verdade em parte e o erro em parte, mas quando chegar à plenitude da perfeição, o que existe em parte se apagará. Então, o amor e a devoção é o mais importante, tudo o resto podem ser ajudas para a devoção, e se não forem, de nada servem.
não é? Ou apenas servem para alimentar o que não serve, que é o orgulho, a vaidade, etc. E quando chega à perfeição, todo o erro e o conhecimento cessa, pois a realização de Deus é transcendente. Logo, nenhum erro lhe chega, hein? E o erro cessa, pois existe a realização da verdade. Evangelho. Quando o homem era criança, falava como uma criança, compreendia como criança, pensava como criança, mas quando passou a ser homem, pôs de lado as coisas infantis. Pois agora vemos através de um vidro e através de ditos obscuros. Como agora conhecemos em parte, mas quando entrarmos à presença de Deus, não conheceremos em parte, senão como Ele nos ensinou. E agora restam estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E estes são os pilares, né, do devoto, daquele que busca a Deus. A fé que Deus existe, que é possível chegar a Deus, né, e que Deus está cuidando mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ou seja, aquele que está em busca de Deus e dedicado a isso, precisa de acreditar e ter a fé que Deus está cuidando dele e o puxando para perto. E a esperança que Deus está o levando de volta para Ele, não é? E que está cuidando de tudo e que amanhã será melhor. Melhor em Deus. E o amor divino, ou seja, a devoção, não é? Que é o caminho real para Deus. Então, os três pilares. Continuando o Evangelho. E agora vos falo na língua viva do Deus vivo, o Espírito Sagrado do nosso Pai Celestial. Não há ninguém ainda entre vós que possa entender tudo aquilo que me refiro. Quem vos expõe as Escrituras fala-vos numa língua morta, de homens mortos, por intermédio do seu corpo adoentado e mortal. Todos os homens podem compreendê-lo, pois todos estão adoentados, todos estão na morte. Nenhum vê a luz da vida. O cego conduz o cego pelos caminhos escuros dos pecados, das doenças e dos sofrimentos. E ao cabo de tudo, todos caem no poço da morte. Então, os ensinamentos espirituais, não é? Quando o mestre passa ensinamentos espirituais, tu vais entender uma parte, muitas vezes pouca, o resto vais ter que refletir e trabalhar muito espiritualmente para entender o que está a ser dito. Quando os ensinamentos tu consegues entender facilmente, eles estão dentro do teu mundo. Então, eles não te servem. Então, ouvir as palavras de um mestre desperto, né, para muitos é muito complicado porque não conseguem entender o que está sendo dito. E quando conseguem entender, quer dizer que aqueles ensinamentos não... né? Ou quando acha que está a entender, isso aí já é outra coisa, não é? Mas normalmente é assim. Então o homem morto é um homem ignorante, ou seja, aquele que não conhece Deus, e aí todos entendem, pois estão ignorantes quanto aquele que interpreta. Isto no caso das Escrituras, não é? Eu coloquei aqui no caso de quem está a falar de Escrituras. Quem se pauta por esses ensinamentos caminha para a morte, tal qual aquele cego que está interpretando. Então aquele que interpreta realmente uma Escritura é aquele que sabe o significado dela, aquele que está vivo, que está desperto, ou os ensinamentos do desperto são a mesma coisa que a Escritura, não é? Os ensinamentos que o buscador compreende bem estão dentro do seu mundo e não lhe servem. Já falei, tem que olhar para as notas. O ensinamento vivo está além do teu mundo, te leva além do teu mundo no caminho da transcendência. Para entenderes, terás que sair do teu mundo. Obviamente, o teu mundo está restrito à tua ignorância, né? E chegar a Deus é sair da própria ignorância. Não é sair da ignorância para uma outra ignorância, é sair da própria ignorância. Então o mestre, quer seja na interpretação de Escrituras, quer seja no ensinamento direto,
Ele coloca-te um jeito em que em que faz uma ponte entre o que tens agora e o amanhã. O que tens agora ajuda para começares a trabalhar, a contemplar, a meditar, e é através do trabalho espiritual que vais realizando esses ensinamentos. Evangelho. Eu vos fui mandado pelo Pai a fim de trazer a luz da vida brilhar diante de vós. A luz ilumina-se a si e ilumina a escuridão, mas a escuridão só se conhece a si e não conhece a luz. Tenho muitas outras coisas para dizer-vos, mas ainda não podeis suportá-las, pois os vossos olhos estão acostumados à escuridão e a luz plena do Pai Celestial vos cegaria. Por conseguinte, ainda não podeis compreender o que vos digo sobre o Pai Celestial que me mandou para vós. Segui, portanto, primeiro que tudo as leis da vossa mãe terrena, das quais vos falei, e quando os seus anjos tiverem limpado e renovado o vosso corpo e fortalecido vossos olhos, sereis capazes de suportar a luz do nosso Pai Celestial. Não é? Então Jesus, não é, foi mandado pelo Pai para que pudesse intermediar com os seus irmãos, não é, para voltá-los de volta, fazê-los olhar de volta para o Pai. Esse foi o seu propósito. Então a ignorância apenas conhece a ignorância, mais uma vez, em relação aos ensinamentos, não é? Portanto, a ignorância só consegue reconhecer a ignorância. Então, nos ensinamentos espirituais, quer sejam escutados ou lidos, não é? Vê a forma do ensinamento, mas não consegue chegar no seu conteúdo. E é óbvio que a luz do Pai cegaria, não é? Seria demasiado. E aí, Jesus passa os ensinamentos para que a vibração possa subir, a devoção possa crescer e eles possam receber o ensinamento vivo dos anjos de Deus, a orientação de um mestre desperto, a orientação de Deus, não é? Agora, da forma como eles estão, não têm condições. Continuando o Evangelho. Quando puderes olhar para o brilho do sol do meio-dia, com olhos firmes, podereis também olhar para a luz cegante de vosso Pai Celestial, 1000 vezes mais fúlgido que o brilho de 1 milhar de sóis. Mas como podereis olhar para a luz cegante de vosso Pai Celestial, se não sois sequer capazes de suportar o brilho do sol ardente? Crede-me, o sol é como uma chama de uma vela ao lado do sol da verdade do Pai Celestial. Tende, portanto, fé, esperança em amor. E amor. Em verdade vos digo, não desejareis a vossa recompensa. Se acreditais em minhas palavras, acreditais nele que me mandou, que é o Senhor de tudo, e para quem todas as coisas são possíveis, pois todas as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Se acreditais nos anjos da mãe terrena e obedeceis às suas leis, vossa fé vos sustentará e nunca vereis doença. Tende esperança também no amor do vosso Pai Celestial, pois quem confia nele nunca será enganado e nunca verá a morte. Não é? Pois quem se confia em Deus, se entrega a Deus, caminha exclusivamente para Deus, não será enganado e nunca verá a morte, pois conhecerá a imortalidade, que é a realização de Deus, da bem-aventurança. Evangelho. Amai-vos uns aos outros, pois Deus é amor. E assim saberão seus anjos que trilhais os seus caminhos. E então todos os anjos entrarão à vossa presença e vos servirão. E Satanás, com todos os pecados e enfermidades e impurezas, deixará o vosso corpo. Não é? Onde tem luz, não tem escuridão. Onde existem essas sombras. Evangelho. Ide, fugi de vossos pecados, arrependei-vos, batizai-vos, para que possais renascer e não pecais mais. Fugi dos pecados, abre mão dos pecados, abre mão dos comportamentos pecaminosos, de todo o contexto onde isso acontecia. Arrependei-vos, não é? Isto é central para a remoção dos pecados. Para que Deus perdoe os pecados, tem que haver profundo arrependimento que garanta o não voltar a pecar.
E apenas o profundo arrependimento faz com que Deus olhe de novo para ti, depois de ter voltado costas para Ele, não é? Para te perdoar e apagar todos os pecados e te libertar dos demónios, caso existam, não é? Então entende que, se chegaste a esse ponto, tiveste costas voltadas para Deus durante muito tempo, mesmo que na forma parecesse que estivesse a caminhar para Ele, e para que Ele volte a olhar de novo para ti e te dê uma chance, vais ter de convencer que vale a pena, não é? Vale lembrar que este renascimento espiritual é uma bênção para os que se arrependerem sinceramente. Não existe mérito no mundo para isto. Isto é pura compaixão de Deus para aqueles que lhe viraram as costas. Então, contrariamente ao que muita gente imagina, o mérito para qualquer bênção, não é? Faz décadas que os anjos de Deus mandam mensagens para o mundo, incentivando para buscar a Deus e virou, enfim. Então, é por compaixão apenas, porque de outra forma não tem jeito, que Shri Narasimhadev está trazendo esta bênção para o mundo. Não é por mérito. Então, eu estou a colocar isto para que tenhas um posicionamento adequado durante o processo de renascimento espiritual. E batizai-vos no anjo da água, no processo de consagração do templo do corpo e no rio da consciência pela iniciação do Mestre verdadeiro, que está em plena comunhão com Deus, que é uno com Deus. Não é? São os dois batismos essenciais para aquele que está em busca de Deus. No caso, a reconsagração, o renascimento espiritual e a iniciação junto a um mestre desperto, aquilo que Deus te indicar. Para que possais renascer para uma nova vida onde a morte e os pecados não têm mais espaço. E não pequeis mais uma vez, né? Aquilo que vocês já sabem, se voltares à mesma coisa, as coisas voltam com muito mais força. Também é lei. Evangelho. Nisso Jesus levantou-se, todos os outros, porém, quedaram sentados, pois todo o homem sentiu o poder das suas palavras. Surgiu então a lua cheia entre as nuvens frágeis e envolveu Jesus em seu esplendor. E centelhas lançadas para o alto se desprenderam dos seus cabelos, e ele ficou entre eles à luz da lua, como se pairasse no ar. E nenhum homem se moveu, nem se ouviu a voz de nenhum deles. E ninguém ficou sabendo quanto tempo havia passado, pois o tempo parou. Em seguida, Jesus estendeu as mãos para eles e disse: a paz seja convosco. E partiu como um sopro de vento sacode o verde das árvores. E por muito tempo ainda a companhia permaneceu sentada, imóvel, para em seguida despertar no silêncio, um homem depois do outro, como saídos de um longo sonho. Nenhum, porém, se dispôs a partir, como se as palavras daquele que acabara de deixá-los lhe continuassem soando aos ouvidos. E eles quedaram sentados como se estivessem prestando atenção a uma música portentosa. Mas um deles, como que tímido, disse: como é bom estar aqui. E outro: eu quisera que essa noite não acabasse. E outros: eu quisera que ele estivesse sempre conosco. Em verdade é um mensageiro de Deus, pois plantou a esperança em nossos corações. E nenhum desejava regressar à casa dizendo: não irei para casa, onde tudo é escuro e sem alegria. Por que iríamos para casa onde ninguém nos ama? E eles falavam dessa maneira, pois eram quase todos pobres, coxos, aleijados, mendigos, desabrigados, desprezados em sua miséria, apenas tolerados por comiseração nas casas onde se refugiavam alguns dias, e até alguns tinham lar e família e disseram: nós também ficaremos convosco. Normalmente o homem só se arrepende quando fica numa condição extrema, quando ainda acha que possui alternativas, caminhos para manter seus apegos, seus hábitos. Todos estes estavam no limite
onde o orgulho não tem mais como estar presente. E todo o caminho de ignorância e de orgulho, de alguma forma, leva a este resultado. E é neste resultado que tudo muda. E infelizmente para o ser, enquanto não chega num resultado semelhante deste, quer seja de enfermidade ou estado de espírito, ele vai continuar a estar fechado para Deus, de costas voltadas para Deus, agarrado na sua autoimportância, como se tivesse escolhas e enfim. Evangelho. Pois todos sentiam que as palavras daquele que se fora uniam a pequena companhia com fios invisíveis. E todos se sentiam renascidos. Viam diante de si um mundo brilhante, até quando a lua se escondia nas nuvens. E no coração de todos se abriram flores maravilhosas de maravilhosa beleza, as flores da alegria. E quando os raios brilhantes do sol surgiram sobre a orla do mundo, todos sentiram que era o sol ao reino vindouro de Deus. E com semblantes jubilosos adiantaram-se ao encontro dos anjos de Deus. E muitos impuros e enfermos seguiram as palavras de Jesus e procuraram as margens dos córregos, murmurantes. Tiraram os sapatos e as roupas, jejuaram e entregaram o corpo aos anjos do ar, da água e da luz solar. E os anjos da mãe terrena os abraçaram e lhes possuíram o corpo, assim por dentro como por fora. E todos viram todos os males, todos os pecados e todas as impurezas deixá-los à pressa. E o hálito de alguns tornou-se tão fétido como o que se solta dos intestinos. E alguns tiveram uma descarga de catarro e um vômito mal cheiroso e impuro ergueu-se das suas partes interiores. Todas as impurezas lhes fluíam pela boca, em outros pelo nariz, em outros ainda pelos olhos e pelos ouvidos. E o corpo de muitos exalou um suor fétido e abominável que lhes inundou toda a pele. E em muitos membros irromperam grandes tumores quentes, dos quais saíam sujidades fedorentas, e a urina lhes escorria abundante do corpo, e em muitos a urina quase secou e tornou-se grossa como o mel das abelhas. A de outros era quase vermelha ou preta, e quase tão dura quanto a areia dos rios. E muitos arrotavam gases dos intestinos, fétidos como o hálito de demónios. E o mau cheiro foi tão grande que ninguém conseguiu suportá-lo. E quando se batizaram, o anjo da água lhes adentrou o corpo e deles se puseram a escorrer todas as abominações e impurezas de seus pecados passados. E feito corrente que cai de uma montanha, saiu-lhes em fluxo do corpo uma infinidade de abominações duras e moles. E o solo em que fluíam as suas águas se poluiu, tão grande se tornou a fedentina que ninguém pôde permanecer ali. E os diabos lhes abandonaram os intestinos qual multidão de vermes que retorciam de raiva impotentes, depois que o anjo da água os expulsou das vísceras dos filhos dos homens. E logo desceu sobre eles o poder do anjo da luz solar e eles morreram ali mesmo, em contorções desesperadas. Esmagados pelos pés do anjo da luz do sol. E todos tremiam de terror ao olhar para todas estas abominações de Satanás, das quais tinham sido salvos pelos anjos, e deram graças a Deus por haver-lhes enviado os seus anjos para libertá-los. Bom, já as imundícies da reconsagração do templo do Espírito são muito maiores do que estas. Felizmente, a maioria não vê, mas se visse, seria ficar muito mais impressionado. E também, no processo de reconsagração do corpo, vamos lembrar que eram pessoas que estavam num nível de enfermidade muito alto, não é? E não tiveram a reconsagração do espírito. Então, é um pouco diferente. Tudo juntou aqui e todo o tipo de purgas. Mas no renascimento espiritual é um pouco diferente, não é? Embora tenha muitas coisas destas estão sendo descritas, mas não neste nível de intensidade. E como vamos ver em seguida, não é?
não é tão intenso quanto isto aqui. Essa intensidade é mais no início. No início da reconsagração do espírito, na limpeza profunda. Continuando o Evangelho. E alguns, atormentados por grandes dores, não queriam deixá-los. E não sabendo o que fazer, resolveram mandar um deles a Jesus, pois queriam muitíssimo tê-lo consigo. E quando dois saíram à procura dele, viram o próprio Jesus que se aproximava da margem do rio. E o coração encheu-se-lhes de esperança e alegria quando ouviram a saudação: a paz seja convosco. E muitos eram as perguntas que desejavam fazer-lhe, mas tomados de espanto não conseguiram começar, pois nada lhes acudia à mente. Disse-lhes então Jesus: Vim porque precisais de mim. E um deles gritou: Mestre, precisamos de facto, vem livrar-nos das nossas dores. E Jesus falou-lhes em parábolas. Eu vou deixar isto para amanhã. Para amanhã não, para o próximo vídeo. Vou deixar esta parte porque este é muito bonito e tem que ser explicado. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravir Bhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantayarantayatamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shro